Alô, som, teste, som, 1, 2, testando som. Boa tarde ou boa noite, né? Que a paz esteja convosco, amém? Louvado seja Deus. Seja bem-vindo vocês que estão chegando agora, se conectando, né? No nome de Jesus. Vamos iniciar o culto desta noite, abrindo a palavra do Senhor lá nos Salmos 100, que fala o título: exortando-se toda a criatura a celebrar o Senhor. Que nesta noite eu e você aí em casa, possa louvar a Deus, agradecer a Deus pelo dom da vida, muito precioso o dom da vida e a nossa salvação. Diz o Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. Então nosso louvor, o nosso culto tem que ser com aleluia, isso daí. E apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Vamos falar com Deus, você aqui presente, você em casa. Vamos nos curvar perante o Senhor, curvar no sentido do nosso coração, o nosso entendimento, a nossa vida, para que Deus encontre muita liberdade através do Espírito Santo dele, como aconteceu pela manhã, né? Que o Espírito Santo encontre liberdade. Para isso nós temos que realmente entregar, desvaziar de nós mesmos. Ó Senhor amado,
No nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós estamos aqui para te cultuar, Pai, para te agradecer pelo dom da vida, pela tua graça, pelo teu cuidado, pela tua bondade, pela tua provisão divina, Pai. Como já dizia ali Samuel, Pai, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós podemos ter a mesma atitude de Samuel, Pai, quando ele retira ali aquelas pedras e faz um memorial de gratidão, de adoração. Eu creio, Pai, que o Senhor está mais disposto a ouvir, a receber o nosso louvor, a nossa gratidão, do que somente as nossas petições. Então, Pai, nesta noite, no nome de Jesus, recebe o nosso gesto de amor, a nossa adoração, a nossa gratidão, pelo fato que cada um tirou um tempo para cultuar nesta noite, seja aqui presencial, seja online. Que teu Espírito Santo, ó Pai, aonde nós lhe convidamos, Espírito Santo, seja bem-vindo no nosso meio. Querido Espírito Santo, toma o lugar de honra do Senhor neste culto, nos nossos corações, no coração de cada um de nós. Querido Espírito Santo, que o Senhor encontre muita liberdade no momento do louvor com o Tiago e a Ana, que o Senhor venha realmente dar muita graça para eles, meu Deus, para levar a tua igreja até a tua presença. Oh Pai, abençoa no nome de Jesus a pregação da tua palavra com o pastor Túlio, que ele seja um instrumento como ele sempre tem sido até aqui nas tuas mãos, mas que nesta noite o Senhor venha nos surpreender também com a revelação da tua palavra através da sua vida. Meu Deus, abençoa esta noite, abençoa os nossos amados irmãos que estão se dirigindo para esta casa de oração, trazendo em segurança, protegendo. Nós repreendemos toda barreira, todo impedimento, mas abençoa, Pai, no nome de Jesus, a vinda da tua igreja. Nós colocamos todas as ministrações deste culto no teu altar, pedindo a tua bênção, pedindo a tua graça, pedindo que o teu Shekinah seja derramado aqui nesta noite, no momento do louvor, no momento da tua palavra, no momento das orações, que em tudo o Senhor seja honrado e glorificado, no nome do Pai, do Filho, do teu Espírito Santo de Deus, amém? E quero convidar, os presentes aqui, você em casa, por gentileza, nos ajuda a divulgar esta obra, que é a palavra de Deus também, Você que está em casa, pega o teu celular, nos ajuda a compartilhar, porque assim você vai estar fazendo a obra de Deus e você vai estar patrocinando a obra de Deus. Então não meça esforço, Você em casa, tira agora um segundinho aí, como sempre o pastor Josué nos alerta, Mande a mensagem, depois desliga o celular e fica atento o que Deus está fazendo e vai fazer nesta noite, amém? Graças a Deus. Já passo o microfone aqui ao Tiago, que eles vão estar ministrando louvor no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Quanto tempo, hein? Quanto tempo que eu não estou aqui nesse púlpito para adorar e louvar, engrandecer o nome de Deus. E como o pastor falou, como o pastor leu aqui na palavra, que possamos celebrar com alegria, agradecer a Deus, porque sabemos que o ano de 2020 não foi um ano fácil, não foi para ninguém um ano fácil, não foi para mim, com faculdade, com trabalho, acredito que não foi para vocês também, mas nós temos que agradecer. Perdemos muitas pessoas queridas do nosso meio, perdemos muitos amigos, mas sabemos que até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor tem nos dado graça. E o que nós temos que fazer nesse momento é agradecer a Ele. Simplesmente eu acho que nesse ano, em primeiro lugar, tanto como aconteceu na ceia na semana passada, que eu estava acompanhando, eu não estava aqui em Curitiba, eu e minha noiva não estávamos aqui em Curitiba, mas nós estávamos acompanhando. E sabe, é importante que nós começamos agradecendo a Deus, agradecendo pela nossa saúde, agradecendo pela nossa vida, sabe, agradecendo por todas aquelas pessoas que fazem parte da nossa família, agradecer por cada um,
Agradecer porque nós podemos olhar assim, tanto para nossas esposas, nossas namoradas, os namorados, os nossos filhos, e agradecer porque eles estão ali em paz, né? Portanto, eu peço que você nesse momento feche seus olhos, cante conosco essa canção. Ela é o nome, no caso todo mundo já conhece ela, que é Seja Engrandecido, ó Deus da minha vida. Eu vou pedir para que o Léo coloque. A gente acabou trocando aqui com a Ana, porque era uma forma de agradecimento que nós vamos fazer nessa noite. Então, em forma de adorador, levante suas mãos e adore ao Pai, dizendo que Ele seja engrandecido. Agradeça Ele por esse ano de 2021. Agradeça Ele por tudo que Ele tem feito na tua vida. Nós não somos merecedores, mas Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é maravilhoso. Hoje a pastora Ângela falava de manhã, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram diante do rei, eles não se curvaram diante de uma estátua de ouro, e Deus esteve com eles naquela fornalha de fogo ardente. Deus vai estar com vocês nessa semana, por isso comece agradecendo a Ele. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Ele é sim. Tu és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus. Aleluia, ó Pai. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Enquanto a Ana vai ministrando, vai agradecendo a Deus. Agradece Ele por esse ano. Agradece Ele por esse início de ano. Esse início de ano vai ser diferente. O pastor Josué disse, vai ser o ano da reconstrução das nossas vidas. E a primeira coisa que temos que fazer é agradecer ao Senhor, porque Ele já reconstruiu as nossas vidas, já reconstruiu os nossos lares, já reconstruiu tudo que nós temos pedido para Ele. Ele já está reconstruindo. Ele está indo diante de ti. Ele está despedaçando ferrolhos de ferro, despedaçando as portas de bronze. Você está sendo como Daniel. Ele vai te colocar como Daniel nesse mês. Você vai estar assim, dentro da jaula dos leões, mas ninguém, nada vai te ferir. Você vai estar como Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha de fogo ardente. Ela vai estar 7 vezes mais quente, mas nada vai te acontecer, porque Deus está contigo, porque o Senhor vai estar contigo. Adore a Ele, engrandeça o seu nome. Diga ao Pai, muito obrigado, obrigado por tudo. Obrigado pela saúde. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela vida. Obrigado pelos frutos do Espírito. Obrigado pelo dom, ó Pai amado, que o Senhor nos deste. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque podemos louvar e adorar e engrandecer o Teu nome.
Podemos adorar aqui, Senhor, meu Deus, porque nós temos fôlego, o fôlego da vida que o Senhor nos dá todos os dias pela manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas tuas maravilhas. Obrigado, Pai querido, Pai amado, porque muitas vezes nós não entendemos os teus sinais, mas o Senhor está ali junto conosco. O Senhor está ali junto conosco. O Senhor está nos carregando. O Senhor é lâmpada para os nossos pés. O Senhor é luz para os nossos caminhos. É o Senhor que vai à frente. É o Senhor que nos usa. É o Senhor que nos capacita. É o Senhor, ó Pai amado. Obrigado, ó Deus. Obrigado, Senhor. Que o Senhor seja engrandecido. Em nome de Jesus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Adora Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos. Só a igreja vai cantar essa última parte. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Mais uma vez. Aleluia. Que chegue como incenso suave na tua presença, Pai. Que o nosso louvor chegue até a tua presença. Eu sei, ó Pai amado, que os anjos cantam aleluia. E nós estamos aqui dizendo aleluia, engrandecendo o seu nome, porque tu és santo, tu és digno, tu és tremendo. Aplaude o Senhor. Aplaude e entrega o teu louvor nesse momento. Entregue o seu louvor nesse momento, agradecendo a Ele, que é digno, Ele é Rei, Ele é soberano nas nossas vidas. Amém? Eu passo a palavra para o pastor Túlio. Boa noite a todos. Que a paz esteja convosco. Amém? Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 6. Versículo 28. Glórias a Deus. Tema da campanha nossa, né? Daniel 6:28. Quem achou, diga amém. Então está escrito assim: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Feche seus olhos só um minutinho. Peça para que o Senhor fale com você através dessa palavra, desse versículo e de outros que nós vamos estar estudando nessa noite. Deus, muito obrigado, Senhor, por o Senhor permitir que nós cheguemos com vida até aqui, Pai. Obrigado pela nossa vida, obrigado pela nossa saúde, obrigado que o Senhor tem nos guardado, nos protegido, e eu sei que o Senhor tem um propósito nisso, Pai. Deus, tantas pessoas gostariam de ter chegado até aqui essa semana, mas elas não puderam, Senhor, elas partiram, ou pelo Covid, ou por alguma outra razão, Pai, mas nós estamos aqui vivos, com saúde,
E por isso nós podemos te louvar com alegria. Por isso nós podemos te agradecer, Deus, pelo dom da vida, Senhor. Porque, Senhor Deus, com tudo isso que tem acontecido, Pai, no mundo, com essa pandemia, nós temos entendido, Senhor, que a coisa mais importante do mundo, a coisa mais importante da vida, Pai, não é o dinheiro, não são as riquezas, Senhor, mas é o dom da vida que o Senhor nos deu. É o dom de estar vivo, é o poder de estar vivo, Pai. Porque, Senhor Deus, com vida nós temos esperança, nós podemos realizar qualquer coisa, mas quando acaba a vida, cessa tudo, Senhor. A Tua palavra diz que na sepultura ninguém pode te louvar, ninguém pode te adorar, e que nós devemos fazer isso enquanto nós estamos vivos. Por isso, Deus, nessa noite, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, nós engrandecemos o Teu poderoso nome, e nós te pedimos, Pai, que ao estudar a Tua palavra, que é vida, Senhor Deus, fala conosco através dessa palavra, nos orienta, nos instrui, Espírito Santo, que nós possamos voltar daqui nessa noite um pouco mais edificados, um pouco mais sábios, Senhor Deus, com um pouco mais de visão, Senhor Deus, visão de vida, visão de mundo, visão espiritual, Senhor, da Tua vontade para as nossas vidas. É a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos dizem... Graças a Deus. Pode sentar. Eu agradeço a todos que estão presentes, né, nessa noite. Agradeço aos irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais, pela internet, pelo Facebook. Eu agradeço a todos em nome de Jesus. E já de antemão quero desejar uma boa semana para todos. Amém? Então, dando continuidade nesse trabalho que o pastor está fazendo esse mês, que é o mês de Daniel, né? A campanha sobre prosperar em 2021, dentro da campanha, o ano de reconstrução das nossas vidas. Deus colocou uma palavra no meu coração, uma palavra simples que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, a respeito de Daniel, de como Daniel prosperou nesses reinados, né? No reinado de Ciro, no reinado de Dario. Ele começou a prosperar no reinado de Nabucodonosor. Daniel foi um homem que ele conseguiu, irmãos, uma coisa que poucas pessoas naquela época conseguiram. Poucas pessoas na época de Daniel, naquele contexto da história da humanidade, dos reinos do mundo daquele tempo, poucas pessoas, poucos homens conseguiam o que Daniel conseguiu. Daniel conseguiu atravessar 3 reinos, 3 reinados, 3 administrações de 3 reis. Primeiro o rei Nabucodonosor, que levou Daniel para a corte, para o palácio do rei, né? E Nabucodonosor, vocês conhecem a história dele. Ele era um homem orgulhoso, ele era um homem ruim, um homem mau, cruel. Dario era um pouco mais maleável. Ciro foi usado por Deus, tanto é que Deus diz na sua palavra, Ciro é o meu pastor, ele cumprirá toda a minha vontade. Porque Ciro foi que libertou, né, os cativos da Babilônia, para que eles pudessem voltar para Israel. Mas Daniel, ele ficou lá. Daniel, ele atravessou essas 3 administrações desses 3 reis. Por que eu estou falando isso, irmãos? Daniel prosperou ao ponto de atravessar 3 reinos, 3 reinados. Porque naquele tempo, um homem que servisse na corte do rei, que fosse um conselheiro do rei, que fosse um dos administradores do rei, um dos sátrapas, aquele homem, quando o rei passasse uma missão para ele, se ele não conseguisse cumprir aquela missão a contento do rei, ele pagava com a sua vida. Se um dia o rei acordasse de manhã mal-humorado, fosse para a sala do trono, sentasse no trono, começasse a beber vinho, tomasse lá umas 4 ou 5 taças daquele vinho forte deles, passasse na frente dele, na frente do trono, um administrador, um conselheiro, que não tinha cumprido a missão com perfeição como ele exigiu, ele olhava e dizia: se você vem aqui, e o conselheiro vinha, se ajoelhava na frente do trono, e o rei dizia: você não é aquele fulano que te deu uma missão para cumprir, e você não terminou de cumprir a missão, você não cumpriu do jeitinho que eu te ordenei? Sim, senhor. O rei olhava para o general, falava para ele: corta. O general sacava da espada e cortava a cabeça daquele conselheiro ali mesmo, na sala do trono, diante de toda a corte. Mas Daniel
Daniel, ele foi abençoado por Deus ao ponto dele conseguir agradar Nabucodonosor e sobreviver a Nabucodonosor, ao ponto dele ser sincero e falar coisas para Nabucodonosor que, se qualquer outro conselheiro ou sábio da época falasse, cortava a cabeça, porque recebia como desrespeito e como afronta. Mas Daniel não, porque Daniel tinha o Espírito de Deus com ele. Daniel, ele era conhecido como um homem excelente. Agora, como é que Daniel chegou a esse ponto, irmãos? De conseguir sobreviver a 3 reinados e prosperar neles. Quando Nabucodonosor invadiu Israel e mandou levar cativos para a Babilônia, ele selecionou, não foi todo o povo que foi para a Babilônia cativo, não, ele selecionou a realeza de Israel, isto é, o rei Joaquim, a sua família, mãe, filhos, esposa, quem fosse, graus de parentesco próximos dele, e a nobreza, a realeza e a nobreza. A realeza, a família real, a nobreza, os adjuntos. E Daniel estava entre esses, porque Daniel fazia parte da nobreza de Israel. Por que o rei fez isso? Porque o rei, na sua sabedoria, ele disse assim: eu não vou deixar nobreza nem realeza aqui, para que eles não se levantem, não façam revolução, não façam revolta, não façam rebelião. Eu prefiro tê-los debaixo da minha vista. E levou eles para a Babilônia, e fez mais do que isso. Ele chegou para os seus sábios, seus conselheiros, e ele disse assim: eu quero que vocês selecionem dentre a nobreza de Israel, porque a família real já ia ficar no palácio com ele, debaixo da vista dele. Mas ele falou: eu quero que vocês selecionem da nobreza os jovens, eu quero que vocês selecionem os perfeitos, que não tenham nenhum defeito físico, que sejam inteligentes, e vocês vão testá-los, vocês vão fazer perguntas para eles, vocês vão ver até onde que vai a inteligência deles, para ver se eles têm futuro, se eles têm potencial, porque eu quero prepará-los por 3 anos para eles me servirem diante do trono. Eles vão ser também conselheiros como vocês. Eu quero conselheiros também de outras nações, eu não quero só da Babilônia, porque vocês têm a visão limitada só da Babilônia. Eu quero gente de fora que tem a visão da sua região, porque Nabucodonosor era um conquistador. Então, eles acharam Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que depois tiveram seus nomes mudados. Daniel teve o nome mudado para Beltesazar. Beltesazar, em babilônico, significa aquele que se protege, ou o Deus que se protege. E Daniel, em hebraico, significa Deus é meu juiz. Como de fato Deus foi juiz de Daniel durante todo aquele tempo, não permitindo que Daniel fosse devorado pelos leões. Quando os sábios armavam contra ele, Deus dava o livramento para ele. Deus fazia Daniel antever o que estavam armando para ele, para que ele tivesse o livramento, para que ele se defendesse. Então o nome de Daniel, o nome dele hebraico já era profético, Deus é meu juiz. E o nome dele babilônico também o exaltava como se ele fosse um Deus, aquele que se protege. Então vocês vejam como Deus foi trabalhando, foi preparando tudo. O que aconteceu? Eles separaram alguns jovens então para levar para o palácio, para que estudassem, fossem preparados no idioma, na cultura, para que depois eles fossem conselheiros diante do trono. E o que Daniel fez? Daniel e seus 3 amigos chegaram para o chefe, né, do cerimonial do palácio, e pediram que eles não queriam comer, porque o rei deu ordens assim: olha, eu quero que eles comam a comida do rei, eu quero que eles comam a melhor comida, a melhor carne, que eles tomem o melhor vinho, tudo do melhor para eles, porque eu quero que eles cresçam saudáveis, fortes e inteligentes, para que eles possam me servir bem. Mas Daniel, veja só, irmãos, ele foi tirado da sua terra, ele foi arrancado da sua terra. E quem conhece Israel, a Ana sabe, ela já esteve lá, ela conhece a cultura. Para um judeu, ele ser arrancado da terra dele é a mesma coisa que ele contrair Covid, ou até pior. Alguns deles prefeririam morrer de Covid do que ser tirado de Israel. Por quê? É um povo que tem memória, um povo que tem memória histórica, cultural. É um povo que foi escravo no Egito, que peregrinou por 40 anos no deserto. E é um povo que foi colocado, ganhou uma pátria,
foi colocado na Canaã, na terra prometida por Deus. Deus cumpriu a palavra com eles, então eles amam aquela terra. Aquele ali é o lar deles, é a pátria deles. Aquela terra está arraigada, impregnada na pele, no sangue, na memória deles. E eles não abrem mão por nada dali, eles amam aquilo ali. E então, aqueles jovens serem tirados da sua terra, da sua vida, do seu dia a dia, e serem levados para lá, eles iam ter que ter sabedoria para lidar com aquilo, porque senão eles poderiam acabar como escravo nas minas, sofrendo, sendo açoitado, com pouca comida, com pouca água. Mas Daniel, ele chega com seus amigos para esse chefe e diz assim: olha, nós te pedimos que nós não queremos comer a comida do rei, nós queremos comer só legumes. Daí o chefe falou: escuta, se eu fizer isso e vocês aparecerem malnutridos na presença do rei, ele vai cortar a minha cabeça. E aí Daniel fez uma proposta, disse: experimenta-nos 10 dias, deixa-nos comer só legumes por 10 dias. Se ao cabo de 10 dias nós parecemos pálidos, parecemos magros, parecemos subnutridos para você, aí então você faça como quiser, nós vamos comer a comida do rei. Mas no entanto, se depois de 10 dias nós estivermos bem, deixa a gente continuar desse modo. E eles se submeteram e o chefe aceitou. E depois de 10 dias eles compareceram diante desse chefe, e eles estavam tão saudáveis, com o rosto rosado ou mais do que os outros. E foi permitido a eles que eles continuassem vivendo daquele jeito, comendo legumes e não se contaminando com as comidas do rei. Agora olha que coisa interessante, irmão. Por que Daniel fez isso? Os outros jovens que foram com eles aceitaram, eles disseram: oba, nós estamos no palácio, nós vamos comer e beber do melhor, nós vamos viver como rei, comendo a comida do rei, nós vamos desfrutar do melhor, nós vamos gozar a vida aqui agora. Sem sabedoria. Mas Daniel, ele teve sabedoria. Por quê? Porque Daniel, ele já conhecia a lei de Deus. Ele já era um servo de Deus antes de vir para a Babilônia. Ele já conhecia a lei, ele já conhecia os profetas, ele já servia a Deus com fidelidade. Então Daniel, por que ele pediu para não comer da comida das iguarias? Porque aquela comida, irmãos, ela era comida muitas vezes sacrificada aos ídolos. A bebida, ela era oferecida aos ídolos antes de ser levada para o rei. Porque aquele povo, eles tinham a religião deles, eles tinham os deuses deles, assim como nós. Você, quando vai comer, antes de você comer, você não ora pela sua comida? Eu oro pela minha. Eu agradeço a Deus pela comida, eu santifico aquela comida para que eu possa comê-la, e agradeço a Deus porque me deu, para depois eu comer. Aquele povo não era diferente. Eles agradeciam e ofereciam aos deuses, aos ídolos deles, a comida antes de levar para o rei. Então Daniel, ele não podia comer uma coisa que era oferecida a outros deuses, porque ele iria se contaminar. E Daniel não podia tomar uma bebida que era oferecida aos ídolos, porque ele iria se contaminar. E ele não ia ter a direção, ele não ia ter a unção para poder entender Deus quando falasse com ele. E o que ele fez? Ele rejeitou essas coisas. Eu quero dizer o seguinte, que Daniel, ele já usou de sabedoria, de prudência no começo. Ele pensou: espera aí, se eu quero sobreviver aqui nessa terra, se eu quero prosperar nessa terra, eu tenho que começar do jeito certo. E como é que ele começou? Ele começou obedecendo a lei de Deus. Porque a lei de Deus dizia que não era para o povo de Deus comer carne sacrificada aos ídolos, que não era para o povo de Deus comer carne sufocada com sangue, que não era para o povo de Deus beber bebidas oferecidas também aos ídolos, que não era para o povo de Deus comer carne de animais impuros, porque existia uma classe de animais que Moisés enumerou lá, que o povo não poderia comer aqueles tipos de animais. Carne de porco, por exemplo, e na Babilônia eles comiam muita carne de porco, carne de javali. Então Daniel, ele começou do jeito certo, ele começou evitando essas coisas para agradar a Deus. Ele começou obedecendo a palavra de Deus, ele começou do jeito certo. E eu quero dizer para você o que nesse ano, nós estamos no primeiro mês do ano de 2021. O ano de 2020 foi um ano que eu penso que foi um ano de muitas perdas, em todos os sentidos.
eu tive muitas perdas e também deixei de ganhar. E eu penso que com alguns dos irmãos ou com todos foi a mesma coisa. Nós tivemos perda de entes queridos, nós tivemos perdas financeiras, nós deixamos de ganhar dinheiro porque nos impediram de trabalhar, fecharam nossos comércios, as empresas onde que nós somos empregados. Então foi um ano de perda, mas foi um ano também que serviu para a gente tirar o pé do acelerador. Foi um ano que serviu para a gente pensar, parar para pensar, porque a gente estava muito envolvido na correria do mundo, do dia a dia. Mas foi um ano que nos fez pensar mais, voltar para Deus, buscar em Deus a resposta do porquê. Por que está acontecendo isso? E eu tenho certeza que Deus mostrou para muitos de vocês, para muitos de nós, que Ele nos fez entender que nós precisamos nos aproximar mais dEle, que nós precisamos buscar mais na sua lei, buscar a sabedoria, buscar o entendimento. E Daniel, por que Daniel prosperou? Eu vi pelo menos, irmãos, 3 coisas, 3 atitudes de Daniel que o levaram a prosperar no reino, que foram: primeiro, ele obedeceu a palavra de Deus. Ele não se empolgou como os demais jovens que foram levados para lá, que se entregaram à vaidade, aos prazeres, à comilança, às orgias. Não, ele se separou. Ele buscou saber qual era a vontade de Deus para a vida dele naquele momento. Ele pensou: se eu quero crescer aqui, eu preciso crescer e começar com Deus na minha vida me orientando. Então ele obedeceu a palavra de Deus em primeiro lugar. Olha a sabedoria dele. Ele não se empolgou pela idade, pela mocidade, pela juventude. Não, ele parou e pensou: não, espera aí, o que a palavra de Deus fala sobre isso? O que a lei do meu Deus me instrui a fazer? Não comer carne sacrificada a ídolo, não comer carne de animal impuro, não beber coisas sacrificadas aos ídolos, coisas do mundo, se afastar do mundo. Aí ele tomou no seu coração obedecer a Deus. A segunda coisa que ele tomou a atitude de fazer, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então ele obedecia a palavra, ele meditava na palavra, ele estudava a palavra, ele orava 3 vezes ao dia. E por isso ele tinha a sabedoria e direção de Deus. Por isso ele tinha resposta para as coisas, porque ele buscava em Deus a resposta para as coisas. Ele não buscava no mundo, ele não buscava na sabedoria humana, mas ele buscava em Deus. Tanto é que ele irritou os demais sábios da época, ele irritou a corte do rei. Por quê? Porque ele buscava as respostas em Deus. E eles ficavam irritados de ver Daniel tanto tempo orando, 3 vezes ao dia orando. E eles perseguiram Daniel por isso. E a terceira coisa que levou Daniel a prosperar naquele reino e nos demais, é que Daniel mantinha uma sintonia com Deus. Daniel mantinha uma comunhão com Deus. Daniel, ele não se afastava de Deus, das coisas de Deus. Ele buscava sempre estar falando com Deus, estar em sintonia com Deus. É como quando você pega um rádio no seu carro e você procura uma estação, uma determinada estação que você gosta de ouvir. Quando você começa a girar o dial do rádio do seu carro, você vê que tem aquele ruído, aquela interferência, aquele chiado. Ou então você vai passando por outras estações primeiro, por outras rádios primeiro, até chegar na sua. E eu quero dizer para você, enquanto os outros sábios sofriam interferência, o ruído, o chiado, para poder encontrar a solução e as respostas para o rei, Daniel não perdia o tempo com o ruído, com a interferência. Ele sintonizava em Deus. Ele estava ligado com Deus. Ele estava buscando a resposta de Deus em Deus. Mas Daniel, irmãos, ele foi perseguido. Ele teve lutas também. Em todo o tempo do seu reinado, porque eu quero dizer para você que trabalhar e se sobressair chama atenção, gera ciúmes, gera inveja. E foi o que aconteceu com Daniel. É o que acontece hoje. Só na administração do presidente Bolsonaro, vejam quantos ministros passaram por lá, quantos ministros já caíram, porque a pressão é muito grande, a puxação de tapete é muito grande, é muita gente querendo derrubar, é muita gente querendo tomar o lugar, é muita luta. Mas a palavra de Deus diz que Daniel, ele perseverava, Daniel insistia, Daniel não se entregava para as lutas, Daniel não dava o braço a torcer. E porque Daniel insistiu,
ele obteve vitória. A palavra de Deus diz que Daniel tentaram matá-lo, tentaram tirá-lo da governança tantas vezes, mas ele não desistiu, ele perseverou, ele não parou, e por isso ele obteve vitória. Ele foi fiel a Deus, ele não desistiu de servir a Deus, irmãos. Eu quero dizer para você que o inimigo vai tentar fazer tudo para você desistir de servir a Deus. Ele não se importa se você vai prosperar ou não. Ele não liga para nada na tua vida, mas para uma coisa ele liga: ele não quer que você continue servindo a Deus, porque ele sabe que se ele conseguir fazer você desistir de Deus, você acabou, você ficou do jeito que ele queria, você não vai servir para mais nada, você vai ser para ele como um objeto descartável, como uma seringa descartável que você usa, aplica uma injeção e joga no lixo, se desfaz dela. É assim que ele trata a raça humana. Mas Daniel, ele persistiu, ele perseverou até o fim. E eu quero dizer para você, irmão, assim como ele tentou fazer Daniel parar e os seus amigos, ele não conseguiu, e ele vai fazer de tudo para te fazer parar em 2021, porque ele sabe que nós atravessamos um período difícil que foi 2020, mas que Deus tem alguma coisa para nós em 2021. Deus tem para nós a reconstrução das nossas vidas em 2021. Que aquilo que foi tirado de nós, ou aquilo que nós deixamos de ganhar em 2020, Deus quer nos restituir, nos restabelecer em 2021. Só que assim, irmãos, é uma luta diária, é uma luta constante, é uma luta de todo dia, é uma luta de perseverança. É uma luta de você insistir, de você não desanimar, de você ter a visão certa, ter o foco certo, olhar para a direção certa. Eu quero encerrar essa palavra. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Neemias, lá na metade mais ou menos do Velho Testamento. Aqui na minha Bíblia é na página 526, 527. Talvez na sua seja um pouquinho depois, um pouquinho antes, mas eu quero que você leia com os teus olhos isso que eu vou ler aqui, porque isso é muito importante. Isso que aconteceu aqui com Neemias é o que vai acontecer conosco esse ano, mas se a gente tiver a mesma postura, a mesma visão de Neemias, nós vamos obter a mesma vitória de Neemias também. Amém, amados? Quem achou aí, diga amém. Neemias capítulo 6, do verso 1 ao verso 3, três versículos apenas. Amém? Então está escrito assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Aí olha só que Neemias já teve a visão, já fez a leitura de qual era a intenção de Sambalate e Tobias. Aí no verso 3 diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Olha a visão de Neemias. Ele percebeu a armadilha, ele conseguiu fazer a leitura da situação, da cilada. Porque o que Sambalate e Tobias são? Demônios do desânimo, do fracasso, da distração. Ele percebeu que Sambalate e Tobias queriam desviá-lo daquilo que ele estava fazendo. Ele estava fazendo a obra não só de Deus, como ele estava levantando os muros de Jerusalém e fazer a reconstrução do templo. Então ele estava com foco, ele estava com objetivo: eu daqui não saio enquanto eu não terminar esse muro, essa parede. E Sambalate e Tobias mandaram chamá-lo: venha no vale, vamos conversar. Quanto tempo ele ia perder descendo dali e viajando para ir até o vale? As pessoas que estavam lá debaixo da direção dele iam desanimar, não tinha liderança, não tinha alguém para incentivar, para motivar, porque era isso que Neemias fazia.
Então, ele fez a leitura, ele falou, não, daqui eu não posso sair, daqui eu não posso descer, a obra não pode parar. Mas o inimigo foi lá. Eu quero dizer para você, durante esse ano, muitas vezes, Sambalate e Tobias vão bater na tua porta, para tentar te distrair da obra que Deus colocou na tua mão para fazer, para tentar te distrair daquele negócio que você começou, que você está tocando, que está começando a dar fruto, dar resultado, daquele trabalho que você conseguiu, que você trabalha naquela empresa e é colaborador, e você está sendo exitoso ali, você está crescendo ali. Muitas vezes ele vai tentar colocar o desânimo na tua vida, ou um problema na tua família, ou alguma coisa que seja. Mas se você fizer como Neemias fez, se você tiver a sua mente focada numa coisa, numa direção, num alvo, porque é assim, irmãos, que o diabo trabalha, que o inimigo trabalha. Ele trabalha com distração na nossa vida, na vida do povo de Deus. Ele começou assim lá no Éden. O que ele fez com Eva? E por que ele foi na Eva? Por que ele não foi no Adão? Já pararam para pensar nisso? Já se fizeram essa pergunta? Por que ele foi na Eva? Porque Eva era distraída. Adão conversava com Deus todo dia na viração do dia, à tarde. Adão recebia instrução. Adão recebia revelação. Adão estava no óleo. Adão estava atento. Adão estava focado naquilo que Deus estava falando para ele. Mas Eva, talvez até por ela passar algum tempo sozinha, talvez ela ficou entediada, e aquele dia ela deu ouvidos para distração. Ele usou o que? Uma distração para que Eva errasse e fizesse com que o seu companheiro errasse também. E se você pegar a Bíblia e começar a ler de Gênesis até o Apocalipse, você vai descobrir uma coisa, que ele vai usar a mesma estratégia até o fim, até no Apocalipse, e é o que ele usa nos dias de hoje. Ele usa a ferramenta da distração para distrair o povo de Deus com tantas coisas aqui desse mundo de só menos importância, e muitas vezes ele obtém êxito, porque a nossa mente se distrai muito fácil. Então nós precisamos pedir a Deus que nós possamos manter o foco, manter o alvo, não desviar do alvo, porque se a gente mantiver o alvo, esse vai ser o ano da reconstrução das nossas vidas. Então eu quero te pedir uma coisa, eu quero que nessa semana, se você puder fazer isso todos os dias, na hora do almoço, a hora que você parar interromper seu expediente lá para almoçar, antes de você voltar para o seu expediente, eu quero pedir para você ler Neemias 6, do 1 ao 3, de preferência o 3, só o 3. Eu quero que você leia e diga para você mesmo. Eu quero que você repita isso, quando você estiver lendo, fale em voz alta. Diga assim: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar. Por que eu cessaria a obra, enquanto eu a deixasse de fazer e fosse ter convosco? Você vai falar com o inimigo, você vai repreender ele na tua vida, você vai repreender ele nos teus negócios, você vai repreender ele na tua família, você vai repreender ele na tua saúde. Você vai dizer: estou fazendo uma grande obra para Deus, eu não posso parar. Isto é, eu não vou me desviar do alvo, eu não vou me desviar do meu foco, da minha meta. Qual é a tua meta nesse ano? Você quer crescer? Você quer prosperar? Você quer que Deus abra as portas para você, que Deus abra teus caminhos, limpe teus caminhos? Daniel obedeceu a palavra, orava 3 vezes ao dia e mantinha comunhão com Deus. Neemias estava consciente do que foi posto nas mãos dele. Eu tenho um alvo, é levantar essa parede, levantar esse muro. Eu estou fazendo uma grande obra para Deus, de modo que eu não posso parar. Eu não vou parar o que eu estou fazendo para descer, ir ter com o inimigo, ir ter com o desânimo, ir ter com o fracasso, ir ter com a derrota, ir ter com o pensamento, com o sentimento de perda, de fracasso, de não posso, de não vou conseguir. Não, eu não vou parar a obra que eu estou fazendo. Eu não vou parar o alvo, de perseguir o alvo que eu coloquei para mim na minha vida. O meu alvo é recuperar em 2021. Eu não vou olhar para o lado, eu vou perseguir esse alvo. O meu alvo
prosperar, além de recuperar, ter mais do que eu tinha em 2019, que 2020 me roubou. Então, se eu quero recuperar e se eu quero ter mais, eu preciso fazer mais, eu preciso trabalhar mais. Eu não posso me distrair, eu não posso parar a obra, eu não posso descer da obra que eu estou fazendo para ir ter com Sambalate e Tobias. Eu não posso parar o que eu estou fazendo por causa do desânimo. Eu não posso parar o que eu estou fazendo por causa da derrota. Eu não posso parar o que eu estou fazendo por causa de qualquer empecilho. Eu não posso parar o que eu estou fazendo, a grande obra que Deus pôs na minha mão, por causa de pessoas. Eu não posso parar o que eu estou fazendo por causa de gente negativa que vem tentar colocar a derrota, o desânimo, e dizer: você não vai conseguir, porque Sambalate e Tobias diziam isso. O que é que estão fazendo esses fracos judeus? Eles pensam que por acaso eles vão conseguir terminar esse muro? O espírito da derrota, do desânimo. Então, em nome de Jesus, você nessa semana leia isso todo dia, para que isso fique impregnado na tua mente, no teu coração. Estou fazendo uma grande obra. Deus colocou uma obra na minha mão nesse ano de 2021. Qual é? Ano da reconstrução das nossas vidas. Deus colocou na tua mão uma obra, igreja. É você reconstruir a tua vida. Essa é a obra. Esse é o foco. Esse é o objetivo. Esse é o alvo. Você reconstruir a tua vida. Diga glória a Deus. Que você fique com essa palavra para você nesse domingo. Que essa palavra, ela seja o teu alimento dessa semana. Que você, todo dia na hora do almoço, dê uma lidinha aqui no versículo 3. E que isso sirva de suplemento alimentar para a tua alma nessa semana. Amém, amados? Convido vocês a se colocarem de pé. Glórias a Deus. Nós vamos orar. O pastor pediu que nós orássemos pela sua semana, pela família, e eu gosto sempre de chamar as pessoas na frente, mas devido às regras de distanciamento, nós vamos orar no lugar mesmo, amém? Nós já estamos distanciados, né? Vocês já estão distanciados aí, então ninguém vai precisar sair do seu lugar, não. Nesta oração, irmãos, foi pedido para mim passar para orar, lembrar de orar pelo Valdir, aqui da igreja, que está com Covid. Tá? Ele contraiu, então o pastor pediu que nós orássemos por ele, certo? E nessa oração também, nós vamos orar pela saúde de toda a família cristã, de toda a igreja, amém? Vamos orar pela tua saúde, dos teus queridos, para que Deus esteja nos imunizando pelo poder do seu Espírito Santo, amém? Eu só peço que você ponha suas mãos assim em posição de receber, num ato de fé, num ato de quem quer receber mesmo algo de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Pai. Te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor me permitiu, Pai, compartilhar essa palavra com o teu povo. Deus, foi uma palavra simples, Pai. Foi um alimento simples, mas um alimento, Senhor Deus, que contém tudo que nós precisamos. Feijão e arroz, ferro para fortalecer, Senhor Deus, a nossa alma, o nosso espírito. Pai, em nome de Jesus, que esse povo saia daqui abençoado, Pai. Que esse povo volte daqui com uma nova visão para esse ano de 2021. Pai, que seja confirmado no coração deles, Pai, que esse ano é um ano que, se eles estão vivos, se eles atravessaram com saúde, Pai, 2020, é porque Tu tens uma obra na vida deles. E é porque, Senhor Deus, o Senhor quer que eles continuem fazendo essa obra, Pai. Que eles tenham consciência de que o Senhor Deus colocou uma grande obra na vida deles, que é a reconstrução das suas vidas, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa, Pai, a todo pai de família, todo marido, todo esposo, abençoa toda mãe de família, abençoa todo aquele que sustenta algum lar aqui, Pai. Deus, abençoa, Senhor Deus, os lares, abençoa as famílias, Pai. Deus, eu te peço que nesse ano de 2021, tudo aquilo que foi roubado de nós em 2020, ou tudo aquilo que nós deixamos de ganhar, Pai, porque nos forçaram a parar o nosso trabalho, Pai, em nome de Jesus, que a Tua boa mão seja conosco,
Assim como a tua boa mão foi com Neemias e o rei proveu para ele tudo que ele precisava para reconstruir o templo e levantar os muros. Que a tua boa mão seja conosco, que a tua boa mão seja favorável a nós, Senhor Deus, financeiramente, Pai. Que o Senhor Deus possa, Senhor Deus, nos abrir as portas de uma tal maneira que nós possamos recuperar as perdas e ainda possamos ter mais, Senhor Deus. Que venham os juros, que venha a correção monetária, Pai, de tudo aquilo que era direito nosso e nos foi tomado no ano passado, mas que nesse ano de 2021 as portas se abram. Que nesse ano de 2021 o Senhor envie os camelos de Midian, abarrotados, Senhor Deus, carregados de ouro e de prata, Senhor Deus, e de todas as iguarias, de todo tipo de riquezas, Pai, de bênçãos. Que nesse ano de 2021 nós sejamos recompensados, Pai, pelo ano passado, Deus. E eu peço que Tu estendas a Tua boa mão, a mão da provisão sobre a nossa vida. Que assim como Tu fostes com Israel, Senhor, quando eles entraram na terra prometida, que naquele primeiro ano eles não plantaram nada, eles só colheram do que já tinha lá, Pai. E só depois, Senhor Deus, que eles consumiram o velho, é que eles começaram a plantar para receber mais do novo. Pai, em nome de Jesus. Até aqui, Pai, eu penso que o Senhor Deus nos protegeu, que o Senhor Deus nos proveu com o maná, Senhor. Durante esse ano de 2020, o Senhor Deus realmente nos protegeu com o maná, com o pão diário, Pai. O Senhor não deixou faltar a comida, o pão na nossa casa. O Senhor não deixou faltar o dinheiro para pagar a luz, a água, as contas. Mas Deus, nós precisamos de mais do que isso nesse ano de 2021. Nesse ano de 2021, Senhor Deus, nós queremos, Senhor Deus, entrar na terra prometida. Nós queremos comer das uvas, Pai, do Vale de Escol. Nós queremos as uvas do Vale de Escol, as uvas, o cacho do tamanho de um homem. Nós queremos comer as uvas de Escol, Pai, a prosperidade, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoa todos os membros dessa igreja. Aquelas pessoas que mesmo durante a pandemia elas foram fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, que têm se mantido fiéis até agora, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra ela não mente, a Tua palavra não falha. Existe uma promessa, Deus, para aquele que é fiel no dízimo e na oferta, Senhor, que é para fazer prova. Tu permites, o único lugar na Bíblia onde Tu permites que te provem, Deus, onde não é uma afronta a Ti, Senhor Deus, é lá em Malaquias, quando o Senhor diz: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não vos derramar uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Nós queremos entrar nessa abastança, Senhor. Nós queremos entrar na abastança, Pai, em nome de Jesus. Abastança financeira, abastança material, abastança de bens, mas também abastança da saúde, Pai. Blinda a Tua família, blinda, Pai, os Teus filhos com a saúde contra o Covid, Senhor, em nome de Jesus. Todos que estão aqui, os que não estão, os que nos veem pela internet, os que estão em casa, os nossos familiares que ficaram em casa, Pai, blinda-os com o Teu Espírito Santo, Pai, contra essa enfermidade, essa praga, esse vírus, Senhor Deus, maligno. Deus, nós queremos, Senhor Deus, a abastança da saúde também. Nós queremos a abastança espiritual que Daniel tinha, Senhor Deus, ao ponto de ter uma comunhão contigo, Pai, de falar contigo 3 vezes ao dia. Pai, que nós tenhamos essa ousadia, essa coragem, que nós tenhamos essa vontade, Pai, naturalmente partindo de nós. Que não seja preciso uma luta, uma crise, Pai, para que a gente se volte a Ti, mas que nós espontaneamente, Senhor, nós nos voltemos para Ti, Senhor, nós Te busquemos, nós obedeçamos a Tua palavra, nós oremos e nós mantenhamos a comunhão contigo, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Eu oro pela saúde de toda a igreja, de todas as famílias aqui, Pai. Eu oro pela semana desse povo que está aqui. Eu peço que seja uma semana abençoada. Eu sei que ela já está sendo a partir dessa palavra, Pai. Deus, que esse povo tome posse dessa palavra, Deus. Pai, que essa semana seja uma semana de resultados, Pai, na vida deles.
Pai, que o Teu Espírito Santo esteja abençoando, guardando, Pai, que os Teus santos anjos estejam ao redor deles, livrando, dando os livramentos, Pai. Abençoa a saúde do Teu povo, abençoa o trabalho do Teu povo, abençoa a vida espiritual do Teu povo, abençoa a família do Teu povo, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Nós oramos também pela vida do nosso irmão Valdir, Pai, que está com Covid. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor Deus o liberte, que o Senhor Deus o cure, Pai, desse mal, que o Senhor Deus visite a vida dele, o corpo dele, a saúde dele, Pai, ainda hoje, Pai, que ele seja liberto, que ele seja limpo desse vírus, que ele seja curado, em nome de Jesus. Que todos aqueles, Deus, que estão com essa enfermidade, o Senhor Deus olhe para a vida deles, o Senhor tenha misericórdia, o Senhor conceda a cura para eles, Pai. É a nossa oração, Pai, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todo aquele que crê e recebe, diga amém. Você pode adorar a Deus com as tuas palmas? Glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluia, aleluia, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Passa a palavra ao pastor Odair. Deus abençoe a semana de vocês. Graças a Deus, né? Um culto abençoado, onde Deus encontrou liberdade para falar aos nossos corações. Nesses momentos, irmãos, nós vamos estar, antes do encerramento, também fazer o momento dos dízimos, das ofertas. Você que vai entregar o teu dízimo, a tua oferta, já esteja preparando na tua mão. Você aí em casa, porque a palavra de Deus é muito clara, né? Quando ela diz assim, que Deus só dá semente aos que semeia, né? Mas diz também a palavra de Deus, que é para nós fazer conforme nós nos propomos, né? Decidimos no coração, com alegria, não com tristeza, por necessidade, né? Dizer, não, eu vou fazer porque Deus vai ter que me abençoar. Não é bem assim. Nós fazer com alegria, com amor, né? Lógico, crendo e acreditando que Deus vai nos honrar, Deus vai nos abençoar. E nós temos aqui, irmãos, os envelopes do aluguel da igreja, né? Os envelopes do aluguel para este mês. E nesta noite nós precisamos, irmãos, de alguns valentes aí, ó, para pegar esse envelope para o mês de fevereiro. Aonde está esses valentes? Vem até a frente. Ó, tem o pãozinho de mel. Depois você procura na Bíblia, não deu tempo de eu fazer isso, o significado do mel na Bíblia. Busque lá, irmão José, depois, tá? Que Deus abençoe o irmão José, com a irmã Estela, né? Que voltaram aí, né? Animado, graças a Deus. Deus abençoe. Eles tiveram uma experiência muito grande lá na praia, irmãos, né? Uma experiência muito grande. Que Deus abençoe, confirme a bênção no nome de Jesus. Pastor Túlio, que Deus abençoe no nome de Jesus. E eu já vou pegar o meu também, porque eu não peguei ainda esse mês, né? Para o mês de fevereiro. Sobrou 5. Tem mais algum aí corajoso que quer ter um passo de fé, dizer, não, eu vou pegar e vou fazer um propósito a partir de hoje. Em agosto do mês passado, completou 1 ano que eu fiz esse propósito. Deus me honrou, irmãos. Confesso para vocês que Deus tem me surpreendido, né, Sebastião? Que Deus abençoe, Sebastião, em nome de Jesus. Deus é um Deus de propósito. Então nós temos que fazer propósito. Se Ele é um Deus de propósito, nós temos que fazer propósito, né? No nome de Jesus. Quero chamar aqui a irmã Janete. Então tá bom. Vamos consagrar o teu dízimo e a tua oferta, irmãos, apresentando a Deus. Você em casa, né? Segura o teu dízimo, a tua oferta. Enquanto isso, o Tiago e a Ana, né, vai estar louvando a Deus. Te adore em espírito, alguém que
que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim o verdadeiro adorador. Você que vai entregar o teu dízimo, a tua oferta, vem até a frente, né? É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar Pai querido, a luz da tua louvor. palavra, Pai. Confirma a tua palavra. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Teu Espírito Santo de Deus. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim, No nome de Jesus, Pai. ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Estenda as suas mãos aqui à frente, né? Num ato profético, eu vou estar colocando a palavra de Deus em cima do gasofilácio. Vamos estar consagrando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a tua santa palavra, Pai, é a verdade na nossa vida. É ela que tem se cumprido. Por amor, o Senhor cumpre a sua palavra na nossa vida. Por amor, primeiramente, a sua palavra. E nós pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra esteja se cumprindo na vida dos dizimistas, do ofertante deste ministério, desta missão. Que o sobrenatural do Senhor se manifesta, operando milagre, abrindo porta ali financeira, profissional, material, realizações de sonhos, ó Pai. Ó Deus, a tua palavra está escrito que assim como o Senhor abençoou Abraão, o Senhor engrandeceu Abraão, mas também o Senhor honrou, o Senhor engrandeceu, honrou ali Daniel, os seus amigos, os nossos amados irmãos. Que o Senhor esteja prosperando a cada dizimista, a cada ofertante desta ministério, Pai, desta missão, aqueles que estão participando online, meu Deus, também são dizimistas e ofertantes. Visita, Pai, a cada um deles, ó Pai. Que esta semana eu profetizo junto com a tua igreja, eu profetizo que esta semana, no nome de Jesus, será uma semana de resposta, uma semana de honra, uma semana que o Senhor será engrandecido, será glorificado através da vitória, através da resposta, através do sobrenatural do Senhor sobre os dizimistas, sobre os ofertantes, porque este ministério, Pai, sobre a vida do pastor Josué, meu Deus, este ministério
ministério fértil, que repousa essa fertilidade sobre todos os dizimistas, sobre todos os ofertantes desta igreja, porque eles estão aliançados com este ministério, Pai. Eles estão aliançados com este altar, como Daniel estava ali aliançado com o Senhor. Que o Senhor honre, que o Senhor abençoa, que o Senhor prospera, que o Senhor esteja engrandecendo a cada dizimista, a cada ofertante desta missão. Nós te pedimos e nós te agradecemos, ó Pai. Leva em segurança a tua igreja, protegendo e guardando, no nome de Jesus. Amém? Coloca a tua mão em posição de receber a confirmação de tudo que você já recebeu. E agradecendo novamente, né, Pastor Túlio? Pastor Túlio já agradeceu, mas muito obrigado por você que pôde vir aqui nesta noite, né? Tirou um tempo para vir congregar, cultuar a Deus. Muito obrigado você que está aí online. Que Deus te recompense também da mesma forma. É importante, irmão, nós tirar um tempo para Deus, porque senão corre o risco de o mundo tirar um tempo para nós, né? Então, tira um tempo para congregar, para buscar, seja aqui online, participe, no nome de Jesus. E o pastor Josué pediu para transmitir um grande abraço para todos vocês aqui presentes, para você que está online, né? Receba o abraço, o carinho dele, e o nosso também, porque nós queremos vocês muito bem, tá bom? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós aqui e você em casa, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, lembrando que aqui atrás, né, tem bastante verdura ali. Leve.